Olá, haja luz. Um ótimo dia para todos que nesta manhã nos acompanham. Estamos aqui direto do Monte Manaim para realizarmos uma oração especial por todos indistintamente, independente da sua crença, independente da sua religião, até porque religião alguma pode salvar a quem quer que seja, mas a sua fé, ela é preponderante para a manifestação da glória e da grandeza de Deus. Por isso que nós estamos aqui. Está um frio, apesar do sol radiante, mas o frio aqui é muito grande, por conta da floresta, enfim. E eu quero realizar essa oração em seu favor. Vindo para cá agora, nós até comentamos que muitas vezes o mal, ele prevalece contra a vida de muitas pessoas por conta da sua teimosia. Não a teimosia da pessoa em si. O mal, ele é ranhento, ele é teimoso. Eu não vou dizer que ele é persistente. A persistência é uma virtude, uma qualidade aliada à perseverança que deve fazer parte da personalidade, da fé de uma pessoa que de fato, de verdade, crê em Deus. Porque crê, até o diabo crê. Mas quando a pessoa realmente é possuída de uma fé, porque através da fé a gente pode vencer toda e qualquer situação, por pior que ela seja, por mais difícil que ela pareça. E eu quero nesta manhã fazer essa oração. É importante que você compartilhe com as pessoas para que elas também possam acompanhar essa mensagem. Eu quero, antes da oração, falar sobre o posicionamento de um rei que é muito considerado e elogiado pelo próprio Deus, o rei Josafá. A Bíblia fala que quando Israel deixou o Egito em direção à terra prometida, por onde eles passavam, Deus orientava-os a não se corromperem, e, consequentemente, todas as nações inimigas do povo hebreu eram derrotadas, eram destruídas, eram devastadas. Porém, aqueles povos pequenos e considerados não ameaçadores para os hebreus, eles eram descartados, eles ignoravam, eles passavam de largo, eles se esquivavam, não derrotavam essas pequenas nações, esses pequenos exércitos. E o grande problema, que isso lá na frente resultou numa dor de cabeça muito grande para o povo de Israel. Veja que os pequenos problemas não podem ser ignorados. Os pequenos problemas não podem ser de nenhuma forma desconsiderados. Porque esses problemas, mais cedo ou mais tarde, eles voltarão. E eles não voltarão com o mesmo tamanho e com a mesma força. Eles, consequentemente, retornarão, mais cedo ou mais tarde, mais fortes. E essas nações que não foram devastadas, essas nações que não foram derrotadas, essas nações que não foram destruídas, quando Moisés, Josué e Caleb deixaram o Egito, elas uniram forças. Porque o pequeno é pequeno enquanto sozinho. Mas quando o pequeno se torna aliado de outros, torna-se grande. E foi o que aconteceu na época do rei Josafá. Ele estava pagando uma conta de algo que ele não fez. Ele estava sofrendo as consequências de uma má atitude. Ou seja, deixaram os pequenos problemas, os pequenos exércitos, povos inimigos do povo de Deus, ignorados, esquecidos pelo caminho. Esses inimigos fracos e pequenos, aos olhos dos líderes da época, que não deram importância alguma, cresceram com o tempo, diz a Bíblia. Sucedeu depois disso, os filhos de Moabe, os moabitas, os amonitas, e com eles alguns dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Ou seja, os mesmos povos que foram desprezados lá atrás se fortaleceram com o tempo. Ficaram gigantes, os pequenos problemas.
e se tornaram grandes problemas, causando grande dor de cabeça para o rei Josafá. E a Bíblia diz, e vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, olha, vem contra ti uma grande multidão, da além do mar, da Síria, Azazon, enfim. Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Uma atitude extremamente humilhante, mas aos olhos do Senhor, necessária para Josafá. A sua humildade, a sua confiança, a sua fé, a dependência dele do Senhor, fez com que naquele momento de grande aflição e desespero, Josafá se apegasse a Deus e levasse todo o seu povo à mesma condição. Vamos nos agarrar, vamos nos apegar, porque humanamente falando, nós não temos a menor chance de prevalecer contra esses povos, porque estão juntos, estão aliados contra nós. A Bíblia diz que se juntaram para pedir socorro ao Senhor e todos se uniram com Josafá. Ele disse algo assim, diante da congregação, diante do pátio novo: Senhor, Deus de nossos pais, não é o Deus, o Senhor, que domina nos céus? Não é o Senhor que domina sobre todos os reinos e nações? Na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Aí ele disse, o Senhor não lançou fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? E não adeste para sempre a Abraão teu amigo? Habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome. Ou seja, Josafá quis dizer, agora é que os filhos de Amon, de Moabe, que não permitistes passar Israel, quando vieram da terra do Egito, mas se desviaram, querem nos destruir. Ou seja, está vendo, Senhor? Que culpa tenho eu como rei, se lá atrás não derrotaram, não destruíram aqueles que eles consideravam insignificantes? E agora eles estão aqui, mais fortes e poderosos e numerosos, investindo contra nós. Por isso que os problemas devem ser eliminados. A partir do momento que nós temos conhecimento, consciência da existência de um problema, você deve, por meio da sua fé, combatê-lo, não postergar, não protelar, não empurrar adiante. É como aquela pessoa diz assim, olha, fulano, por conta de uma ferida no dedo, perdeu o pé. Por conta de uma ferida no dedo, perdeu uma perna. O diabetes causou isso. Isso era apenas um simples sinal. Desse sinal surgiu essa enfermidade considerada, aos olhos da medicina, incurável, intratável. Ou seja, um pequeno problema, uma dor de cabeça, uma simples febre pode ser o diagnóstico de um problema muito mais complicado e muito mais sério. Por isso que os problemas não devem ser administrados, mas eliminados, destruídos. Esses povos pequenos lá atrás não eram ameaçadores, mas com o tempo cresceram, se fortaleceram e foram contra Israel. Assim o diabo vem contra aqueles que são de Deus ou não. Aqueles que são da fé têm uma condição, uma estrutura, uma capacidade, uma condição de prevalecer maior do que aqueles que não têm a mesma fé. O diabo suscita problemas, mas a fé é a maior arma que nós temos a nosso favor para nos fazer confrontar esses problemas, pequenos ou ainda considerados problemas maiores ou gigantescos. Por isso que nós não podemos, de maneira alguma, permitir que o tempo passe e os problemas sejam administrados. Não colecione problemas, mas procure, através da fé, ao perceber logo a sua presença, determinar a sua vitória, determinar a sua condição. O Senhor disse para Israel se postar, não se prostrar. A prostração, a rendição, é sinal de conformismo, é você assumir ser um vencido. Mas você se postar é você se manter firme, é você se manter forte, é você se manter confiante de que o Deus que foi com Josafá, o rei, ele vai ser com você. Independente do problema, independente do tamanho, da dificuldade, do lugar que você está. A palavra de Deus diz
que Deus enviou um profeta. E o bonito de tudo foram as palavras que o rei Josafá disse assim, olha só isso aqui como é forte. Isso está em 2 Crônicas 20, ele disse assim, ah, Senhor, disse ele, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esse problema que há contra nós. Realmente, existem situações que se nós tentarmos lutar com a força do braço, nós vamos ser derrotados. Nós vamos ser engolidos pelo problema. Não adianta a pessoa pensar que ela é capaz suficientemente para enfrentar um mal que é espiritual. Você eu tenho que me armar com as armas da fé. Ele disse assim, Senhor, ele disse, não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Aí você clama aos céus. Você diz, olha, Senhor, eu não sei o que fazer, ainda que eu saiba o que fazer, mas eu não tenho recursos, condições, no momento necessário para lidar com esse problema. Mas os meus olhos, a minha confiança, a minha fé, eu deposito no Senhor. Eu confio no Criador dos céus e da terra. O Deus que se manifestou para tantas pessoas no passado, não se manifestará hoje na vida daqueles que creem. Olha que humildade do rei Josafá. Olha que atitude gloriosa desse homem. Não sabemos o que fazer, não temos a menor chance contra esses inimigos, que antes eram fracos e agora são fortes, mas os nossos olhos estão... Voltou? É que a gente está aqui ao vivo, estamos num lugar, talvez a qualidade não esteja tão boa. Então, vamos continuar. Depois eu vou compartilhar essa mensagem para aqueles que... Voltou? Tá bom então. Se voltou, a Rose, minha esposa, falou que voltou. Fala aí. Dá o dedinho aí. Ah, então tá bom. Obrigado, tá, Cristiano? Cristiano Coelho, obrigado. Então, voltando ainda sobre Josafá, não sei qual é a parte que parou. Veja essa atitude de confiança, de humildade. Obrigado, dona Denise. Ele disse, os nossos olhos estão postos em Ti. Olha, olhar para Deus é a melhor coisa que existe. Porque quando você olha para a situação... Obrigado, dona Deli. A tendência, muitas vezes, é a pessoa umedecer. É a pessoa colocar limites. Mas quando ela olha para Deus, quando ela olha para o céu, ela fala assim, olha, o Criador de tudo isso aqui, não é possível que esteja com seus olhos vendados, seus braços recolhidos, suas mãos recolhidas, que não possa me honrar, me abençoar. É assim que você tem que pensar. A Bíblia diz que Josafá, o anjo disse para ele, o anjo do Senhor, Josafá, postai-vos, como eu estava falando, não é se prostrar. Prostração é rendição, é recolhimento. Prostração é a pessoa se sentir diminuída, incapaz de vencer aquele desafio, aquela batalha. Ele não disse, o profeta, para o rei Josafá e o seu povo, prostrai-vos, não. Ele disse, postai-vos. Ou seja, tenha postura. Ó, postura. Já viu um soldado? Postura. Ou seja, firmeza, segurança. Seja forte. Postai-vos, disse ele, e ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Josafá já estava pensando que teria que fazer uso do seu exército, ainda que pequeno, diante daqueles inimigos
que eram numerosos na sua quantidade e fortes quando pequenos lá atrás, mas com o tempo se fortaleceram. Se fortaleceram. Então não deixe o que é pequeno ficar grande. Reduza a força do seu problema, eliminando isso quanto é tempo. E a Bíblia diz, vocês verão que amanhã, vocês terão vitória sobre esses inimigos. Ele continuou. E a Bíblia diz assim, pela manhã se levantaram, foram ao deserto, e ao saírem Josafá disse, ouve-me vós de Judá, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Crede no Senhor e haverá em Deus segurança, salvação, livramento. Deus nos orienta, Deus nos aconselha a crer nele, a confiar nele. Não importa o diagnóstico que o médico deu, não importa aquilo que os teus olhos visualizam, não importa as notícias que nós acompanhamos pela mídia, porque são notícias desanimadoras. A gente vai encontrar pessoas mais dispostas a nos jogar para baixo do que para nos erguer e nos levantar a nossa autoestima. Cuidado com aquelas pessoas que são negativistas, que são pessimistas, porque se você se une a essas pessoas, você vai ser fraca, você vai ser uma pessoa inábil, uma pessoa incapaz. Mas quando você crê naquele que nos ensina, como ele falou para Josafá, crede no Senhor, crede em Deus e você estará seguro. A sua segurança está nele, não está no que você tem ou no que você não tem. Não está na sua capacidade, no seu conhecimento, mas está muito próximo de você, o seu alcance, a sua fé. Apoie-se na palavra de Deus. Creia nele, apesar de qualquer relatório negativo, de qualquer dificuldade que você possa ter. Você que talvez esteja endividado. Ô bispo Luciano, estou infalido, estou quebrado, estou endividado, estou doente. Eu estou com um familiar doente. Eu estou com o meu casamento ameaçado de acabar. Eu estou com um filho no vício. Eu estou com a minha filha nessa condição. Eu estou com a minha esposa doente. Eu estou com meus negócios não vão bem. Talvez até você não esteja bem. Mas quando você crê em Deus e crê na palavra dele, no que o homem de Deus, o profeta está dizendo, ele diz, crede nos seus profetas. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra do Senhor, ela é espírito. E quando a palavra de Deus, que é espírito, penetra dentro daquele que é espírito, você vence. Nós temos as nossas humanidades, mas independente da humanidade, nós temos a nossa espiritualidade. Você não vai vencer pela força do braço, pela sua capacidade, pelo seu talento, mas você vai vencer pela sua fé. Porque Deus é espírito. O que é espírito? O vento, a gente aprende na escola, é o ar em movimento. Quando você é espírito, você é movimento. Você é vida, você é luz. Por isso que o rei Josafá, ele prevaleceu. É uma das mais belas histórias da Bíblia. Os inimigos lá atrás não foram derrotados. Um erro que Moisés, Josué e Caleb cometeram. Ignoraram, fizeram pouco caso. Os que eram pequenos, com o passar do tempo, se fortaleceram. E se uniram e disseram, agora vamos contra eles. Se não tem mais Moisés, se não tem Josué e Caleb, agora tem outro. E esse vai pagar o pato, vai pagar a conta que os outros não tiveram que pagar. Esse é o problema. Assuma a sua fé. Creia em Deus. Nós estamos nesse último mês do primeiro semestre. O último mês da primeira metade do ano. E eu, como profeta, como homem de Deus, eu estou aqui nesse altar do monte. Eu determino para você, antes da virada desse semestre, Deus vai trazer boas notícias para você. Eu tenho certeza que esse céu de bronze que está sobre a sua casa, sobre a sua cabeça, esse céu vai ser aberto. Deus vai abrir janelas dos céus, portas nos céus, e vai trazer a vitória para você. Você que crê, você que vive pela fé, você que de fato e de verdade, como disse Josafá, talvez não saiba o que fazer, como ele assumiu e disse, mas os nossos olhos estão postos em ti. Para onde você olha? Para onde você olha, ali está a sua saída, a sua solução. Se você olha para Deus e você olha para dentro de você e crê, você vai vencer. Não se diminua diante dos problemas.
Não deixe que as pessoas diminuam você. Acredite em Deus, mas acredite também que você é capaz de reverter essa situação. Deus jamais permitiria que você estivesse passando por isso se Ele não acreditasse que você tem capacidade suficiente para vencer. E esse problema amanhã vai ser um grande testemunho na sua vida. Nós estamos aqui para fazer essa oração. Eu quero inclusive orar. Eu tenho aqui esse livro, Os Parceiros da Fonte. Aquelas pessoas que têm ajudado o trabalho da Igreja Fonte, que com todas as lutas e dificuldades, como acontece tudo no começo de qualquer coisa que você inicie, um casamento, tudo na vida é assim, tem suas lutas e dificuldades. Mas nós temos a certeza, primeiro, que Deus é conosco. Isso não tem a menor dúvida. Segundo, se Ele é conosco, tudo aquilo que nós fazemos para Ele, Ele vai abençoar, com todas as dificuldades. Então você que quer ser um parceiro da obra, nós temos essa semana o aluguel da igreja, que é o nosso maior desafio. Nosso maior desafio é o aluguel da igreja. A gente paga todo mês 4.840, 4.830 e pouco. É sempre na casa dos 4.800 e alguma coisa. E a gente vai vencer agora, essa semana, o aluguel da igreja. Eu quero chamar você que quer nos ajudar, para você doar, você ajudar essa obra. Você pode enviar o seu comprovante, a gente vai colocar aqui, ó, nesse livro, o nome das pessoas, a foto, se você quiser enviar, a gente vai imprimir. Você pode enviar a sua ajuda. Bispo Luciano, eu quero ajudar com o máximo que eu puder. Quem puder ajudar, o aluguel é 4.800 e alguma coisa, a gente não tem quase nada, mas quem puder estender as mãos, ajude, envie para a gente colocar aqui, ó, os parceiros da fonte. Você vai ser um parceiro da obra, que não é nossa. A obra é do Espírito Santo. Mas antes desse mês acabar, todos aqueles que nos ajudar, eu tenho certeza que vão ver a mão de Deus sendo estendida para te abençoar. Nós vamos colocar aqui o comprovante, vamos colocar aqui o seu nome, e eu vou cobrar de Deus, com temor e tremor. Vou dizer, Senhor, os olhos dessas pessoas estão no Senhor. Apesar de todas as dificuldades que elas possam ter, elas estão olhando para a tua obra, ajudando o trabalho do Senhor. Abençoa. Então ajude. Como eu posso ajudar? Você pode enviar através do Pix. É o número que a gente tem, o 31 9493 9193. 31 é o prefixo, 31 94 93 91 93. Envie para esse nosso número. Deixe lá o seu nome também para a gente orar por você, o número da cobertura espiritual, da nossa comunidade de fé. A gente sempre manda todo dia para as pessoas uma mensagem como esta. A gente faz oração, faz jejum. Você pode acessar esse número. Você manda o seu nome, que eu, a minha esposa, a gente está sempre em contato com as pessoas, ajudando elas, orando por elas. Ajude a obra. A gente vai colocar aqui, tá bom? Nós vamos falar com Deus como Josafá. Os nossos olhos estão em Deus. Não olhe para o tamanho do seu problema, tá bom? Confie em Deus. Essa mensagem está em 2 Crônicas, capítulo 20, a história do rei Josafá, um homem de Deus, temente a Deus, e que confiou em Deus apesar de todas as dificuldades. Seus inimigos eram poderosíssimos, mas não sabiam que o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, estava do lado de Josafá. Por isso ele disse, crede no Senhor e crede nos seus profetas. Creia que a palavra que está saindo da minha boca é para abençoar você. Esse semestre não acaba sem que o céu de Deus seja aberto para você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero aqui nesse momento, Jesus, a céu aberto, levantar as minhas mãos para determinar saúde para aquele que está doente. Se eu sou homem de Deus, se a palavra do Senhor na minha boca tem valor, então, meu Deus, o Senhor vai ao encontro de todos aqueles que estão doentes, para que sejam sarados, curados e restaurados. Eu clamo também, Senhor, pelas famílias, para que o Deus Altíssimo restaure a paz dentro desta casa. Eu determino, Senhor Jesus, a cura, a saúde, a prosperidade. Assim como Josafá disse, o rei, que os nossos olhos estão postos em Ti, nós também temos, assim como ele, a convicção de que os nossos olhos estão apontados para o Senhor.
E temos a certeza que o Senhor não só está a par de todas as situações que esta pessoa tem passado, mas o Senhor também diz para ela: postai-vos. E ela nesse momento está disposta, postada, ou seja, firme, segura, confiante de que o Senhor é com ela e que o Senhor lhe trará vitória. Nós ministramos, determinamos a cura, a saúde, a libertação, que todas as forças do inferno caiam por terra, que as forças do diabo sejam derrotadas, as milícias de Satanás sejam derrotadas e destruídas, pois está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Eu não estou me referindo à estrutura física, a igreja somos nós, pessoas que cremos no teu nome, Jesus. E o diabo não prevalece contra aqueles que creem no teu nome, que confiam em ti. Por isso, Senhor, nós determinamos a bênção na vida desta pessoa, que esta semana o Senhor venha abençoar ela, a casa dela, o trabalho dela, a família dela, trazendo a vitória para ela. Como disse Josafá, os problemas são grandes, numerosos. Como ele disse, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Ou seja, meu Deus, eu posso não saber o que fazer, mas eu confio no Senhor. Eu olho para o Senhor, na certeza que o Senhor me concederá a vitória. Nós assim determinamos a bênção na vida de todos que recebem esta oração. Nós determinamos a paz na família, a saúde, a prosperidade. E se o trevoso tem se levantado contra a vida desta pessoa, assim como o Golias caiu, caia por terra esse problema. Como as muralhas cederam, que todos os problemas vão ceder. E que os céus sejam abertos sobre a vida de cada pessoa que recebe essa oração. Abençoa, meu Deus, os parceiros desta obra. Abençoa aqueles que têm nos ajudado, especialmente, meu Deus, no aluguel da igreja que temos agora. Que o Senhor dê condições para que as pessoas ajudem, para que assim possamos continuar levando esta palavra para todos quantos estão a sofrer. Abençoa a tua igreja, a tua obra. Ó meu Deus, em nome de Jesus, não foi carne nem sangue, mas foi pelo Espírito que o Senhor levantou essa obra. E é pelo Espírito que o Senhor vai abençoar. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Tá bom? Vamos continuar aqui na oração, aqui do monte, por mais um pouquinho de tempo. E que o Espírito Santo te dê a vitória. Quem pegou a mensagem do final, pegue do início, eu vou compartilhar novamente. E pegue essa fé, pegue esse Espírito. Haja como Josafá. Cuidado com os pequenos problemas de lá de trás. Não deixe que isso se perpetue. Não fique protelando. Eu tenho uma frase que eu sempre digo: problema bom é problema resolvido. Quando a gente está disposto, a gente corta o mal pela raiz. Não deixe ele crescer, porque senão os frutos vão trazer sérias consequências para nós. É como aquela história da grama quando pequena. Dá para cortar com mais facilidade. Depois que cresce e vira mato, o trabalho se multiplica. Aí você vai ter que usar foice, vai ter que usar enxada e vai dar um trabalho danado. Corta logo o mal pela raiz. Você tem que tirar um ressentimento do coração, tira. Você tem que resolver uma coisa, não fica para depois. Resolva, para você ter paz. A paz que a gente tem quando a gente vive pela fé. A paz que a gente tem quando a gente vive pela fé. Que Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor Jesus. Tenham todos um ótimo dia. Vamos em frente. Eu quero dizer para você aqui de Uberlândia, você que quer mudar de vida, não você que quer ficar sendo monitorado, você que já viu aquela pessoa que gosta de ser conduzida. É que nem um sol. O sol tem luz própria. A lua depende do sol. O sol brilha porque ele é independente da lua. A lua é dependente do sol. Você tem que ser como o sol. Não ficar vivendo na sombra de A, B, C e D. Viva a sua fé. Eu sempre vivi a minha vida ensinando as pessoas a dependerem de Deus. Não depender de religião, não depender de homem, não depender de instituição alguma. Depende da sua fé. Deus é com você. Deus é contigo. A Rose não está aqui comigo. Ela está aí acompanhando, que ela teve que visitar a sua mãezinha, que estava muito doente, em Salvador, não é? Ela está assistindo. Mas a gente está aqui na fé, estamos em espírito, a gente está junto como sempre. E por isso que ela não está aqui comigo, está visitando a mãezinha dela que estava muito doente.
A mãe dela que completou 88 anos na última sexta-feira. Que Deus abençoe, dona Antônia. Como sempre a gente pede, te dê muita saúde. Deus abençoe você, minha filha, meu amor. Fique com Deus.